Meus amigos, nesta semana nós vamos conversar com o Dr. Rogério Gomes, secretário da Comissão de Igualdade Social da OAB, Estado do Rio de Janeiro, aqui da nossa seção regional. E vamos falar sobre injúria racial e racismo, de uma maneira geral, e eu tenho certeza que a entrevista será do inteiro agrado dos senhores telespectadores. Não percam, hein? Senhores telespectadores do programa Justiça Sem Fronteiras, vai entrevistar na oportunidade o Dr. Rogério Gomes. O Dr. Rogério é um advogado aqui do nosso estado do Rio de Janeiro e é presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados, aqui seção do nosso estado. Eu vou conversar com ele sobre diversos aspectos ligados ao seu trabalho na comissão. Não é isso, Rogério? Maravilha. Então, diz para nós como é essa comissão, como ela foi constituída, há quanto tempo você está lá, enfim, qual é a atividade da comissão. Brilhante. Boa tarde, doutor Carpena, a todos que assistem o programa Justiça Sem Fronteiras. É extremamente muito honroso nos trazer aqui a presença, esclarecendo, doutor Carpena, eu sou secretário da Comissão de Igualdade Racial. O presidente é o nosso grande companheiro de luta, Marcelo Dias, que manda um caloroso abraço para o senhor e para todos que nos assistem. A Comissão de Igualdade Racial ela foi criada em março de 2010 e eu tenho particularmente que a trajetória da OAB do Rio de Janeiro, ao qual particularmente sempre esteve na vanguarda das grandes lutas, tenho particularmente que quando da criação da Comissão de Igualdade Racial, ela deu um passo no combate à violação de direitos humanos e ao racismo, né? Os casos que são recorrentes, que chegam à nossa comissão, eles têm algumas peculiaridades, qual seja, a vítima, o ofendido, muitas das vezes, eles além de não desconhecer a ofensa que eles sofrem, ele tem um cunho eminentemente na personalidade daquelas pessoas, daquelas vítimas, que às vezes por um descrédito eles se limitam a querer procurar uma ajuda dentro do Poder Judiciário, e a nossa comissão tem basicamente como objetivo trazer os casos, trabalhando juntos aos órgãos operadores de direito, ao Ministério Público, notadamente, ao Poder Judiciário e as instituições envolvidas, para que possam acompanhar e nos trazer informações com objetivo de cunho eminentemente jurídico. É importante que se diga que a gente amplie e tem divulgado através de outras OABs de outros estados. Tá certo? Muito bem. Agora me diga uma coisa, são quantos membros da comissão? Nossa comissão ela tem em torno de 23 membros. 23 membros. Membros e colaboradores ao todo. Você é o secretário-geral. Secretário-geral da comissão. E eu te promovi a presidente. Você promoveu a presidente. Aliás, fez muito bem. Extremamente honrado. Vou lançar essa proposta, porque hoje eu sou advogado também, então tenho o direito de... Eu conheço a trajetória de Vossa Excelência, claro que conheço. Doutor Carpena, claro, quando falaram que era o senhor que estaria conduzindo, muito me honrou, tenho o prazer de estar. Muito obrigado. Rogério, me diga uma coisa. Recentemente nós assistimos a um programa de televisão em que a professora de ciências da religião afro da Universidade do Pará agrediu um segurança. Isso foi um fato que foi muito falado, né, no Brasil inteiro, porque saiu na televisão, né? Vocês tomaram conhecimento disso? Quais são os detalhes assim, do acontecimento? Doutor Carpena, lamentavelmente, tomamos sim, eu particularmente, e a própria comissão, nós conversávamos sobre esse evento específico, e muito nos preocupa que esse evento é mais um de outros tantos eventos, como eu disse anteriormente, recorrente no nosso Brasil afora. O que causa espécie, nesse caso
nesse evento específico, que a acusada, ofensora, ela é uma docente de religião de matriz africana. Então, a gente para a reflexão e nos pergunta, meu Deus do céu, como que no momento, por mais que seja uma questão de destempero, como ela declarou posteriormente, numa hipótese de arrependimento, a gente nos pergunta uma questão extremamente reprovável, em que momento uma pessoa que tem um título, tem poder, dever de trazer ensinamentos para os graduandos, para os alunos, ela num momento de destempero, pelo que ela disse, ela chega a ofender o decoro, a dignidade de uma pessoa. Né? Então, nos causou muita espécie, mas eu lembro um outro evento, e eu acho que ela protagonizou, aproveitando a oportunidade, doutor Carpena, me permita, eu lembro de outro evento sobre o médico, lá em Brasília também, esse ano, em abril desse ano, que sob o argumento de que tinha um horário marcado para uma sessão de cinema em Brasília, todos lembram bem disso, e a moça, a atendente, ao se recusar, ele, na primeira oportunidade, ele pegou, no mesmo modelo, ele procedeu a umas ofensas, afirmando que a moça teria que cuidar de orangotangos na África. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rogério Gomes no próximo bloco sobre esses problemas relativos a racismo e injúria racial. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o doutor Rogério Gomes, secretário da Comissão de Igualdade Racial da OAB, seção do Estado do Rio de Janeiro. Rogério, me diga uma coisa. Qual é a diferença entre racismo e injúria racial? Como é que você estabelece essa definição? O racismo, ele se caracteriza, o racismo ele é muito amplo, as mais variadas definições, mas objetivamente o racismo é a supremacia de uma raça sobre a outra, né? Aquela sensação de ser superior a outra raça, notadamente os povos de derme branca, vamos dizer assim, sobre nós negros, basicamente. E a injúria racial, basicamente, ela tem como objetivo maior o ofensor desferir palavras que ofendam a dignidade ou decoro, como, por exemplo, que tem um adjetivo pejorativo, negro macaco, branco sujo, que também se contemplam na hipótese da injúria racial, ou qualificada como nós chamamos. Tá certo? Basicamente, são bem objetivos. O racismo está bem contemplado pela Lei 7716, de 1989, chamada a Lei CAO, e a injúria está dentro do Código Penal, atualmente, no nosso artigo. É interessante 140. que o Brasil é um país mestiço, essa que é a verdade, né? O Brasil não tinha condição nenhuma de ficar estabelecendo essas diferenças de forma tão marcada, né? É um país mestiço, né? Um país mestiço, qual é o prejuízo que isso ocasionou? Absolutamente nenhum, nós vivemos juntos, né? Pretos, brancos, mulatos, é um país mestiço, o Brasil é um país mestiço. Bom, agora me diga uma coisa, a propósito desse tema, eu quero saber a tua opinião, veja só, é importante isso, hein? A tua opinião sobre o sistema de cotas que tem sido estabelecidas em universidades, etc. O que você acha disso? Como é que vocês veem isso lá na comissão? O sistema de cotas, a gente muito se debateu e o Supremo Tribunal Federal, ele realmente vai de parabéns pelo reconhecimento no julgamento da ação de descumprimento do preceito fundamental 186, porque ele reconheceu ali, e registro, até fazer um parênteses, que por força da edição do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei 12.288 de 2010, ele traz uma série de medidas, um arcabouço de medidas para a comunidade afrodescendente negra, né, que já está contemplada, que registro pende de regulamentação ainda. Sim, enfim, mas o sistema de cotas, doutor Carpena, ele é muito bem-vindo
é importante que se diga que ele tem uma natureza transitória, temporal, pelos objetivos que é inerente ao sistema de cotas, né, por 10 anos, e ele, na verdade, ele consegue estimular, né, a nossa juventude negra, afrodescendente, para estar dentro dos bancos das universidades, né. O sistema de cotas, ele não é, sinceramente, acho que é uma convergência da grande maioria dos colegas especialistas e grande parte de pessoas que pensam numa sociedade mais igualitária, ele não é, de fato, a panaceia da resolução dos nossos conflitos sociais e nem raciais. Mas ele estimula para o jovem afrodescendente, ele estimula para o jovem negro a oportunidade dele estar sendo inserido dentro da universidade, né? Então, particularmente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DPF 186, toda a corte, eu tenho meus sinceros parabéns, acho que a grande maioria das pessoas, porque ele realmente, de fato, ele colocou ali uma discussão que nada mais justo do que pegar e trazer questões de políticas de cotas para inserir a comunidade afrodescendente, para inserir a comunidade negra dentro dos espaços mais reservados da elite social. Mas isso aí tem, na verdade, uma base econômica, não é isso? Você não acha, não? É verdade, tem. Concordo que sim, que ele tem a questão das cotas sociais também, e raciais, que o Senado recentemente aprovou. Tem a questão da cota social, que de fato existem pessoas brancas também, né, que vivem na linha de pobreza, não é nenhuma carente, não há nenhuma objeção com relação a isso, mas historicamente nós negros temos assim um prejuízo que eu posso considerar permanente, vamos dizer assim, que se reflete nos nossos dias atuais, né? Eu costumo dizer que a gente sofre, na verdade, uma hipótese de um apartheid, um regime de apartheid implícito. Sim. Lamentavelmente, né? Mas eu creio que as políticas, acho que o poder executivo, o legislativo, a gente tem mecanismo para poder avançar mais. Certo. Então você acha válido que isso tenha sido estabelecido, né? Ainda que de forma temporária, seria uma espécie de resgate, não é verdade? De outros tempos, historicamente justificável e tal, e que hoje essa grande comunidade negra do Brasil, né? O Brasil é um país mestiço, né? Tem a oportunidade de chegar junto com qualquer pessoa, não é isso? Sem dúvida. É curioso o senhor estar falando a questão de nos rotularmos como um país mestiço, multicultural, multirracial, mas observa, vou chamar a atenção do detalhe específico. As questões, quando são de interesse econômico, vou dizer assim, o carnaval, por exemplo, né? É uma espécie clássica de uma cultura oriunda da África, né? Que tem uma movimentação, e eu adoro o carnaval, mas estou dando como exemplo específico. Quem não gosta? Quem não gosta do carnaval? E detalhe, doutor Papena, o carnaval é uma atividade cultural que tem uma repercussão, que o país ganha com tudo isso. É verdade. Mas observa na hipótese do status multirracial, ele também não se contempla na hipótese de vamos dizer, para o crescimento, para a ascensão da comunidade negra. Há um descompasso flagrante, há uma dicotomia, né? Mas eu penso, pela forma que o Brasil vem de forma paliativa, poderia avançar um pouco mais, que a gente tem muito a avançar, né? Eu acho que, eu não me furto de dizer também que lamentavelmente, o Brasil ele ainda é condescendente com algumas questões, notadamente do racismo, infelizmente, mas acho que a gente tem trabalhado, acho que, vamos dizer, os agentes dos poderes públicos, alguns agentes têm se envolvido no sentido de tentar mudar essa história. Certo. E essa é uma tentativa de reduzir ainda mais essas diferenças que eventualmente existam, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que toda e qualquer política que seja desenvolvida, né, repito aí, a vigência do Estatuto da Igualdade Racial, mas ainda pende de regulamentação, né?
entrou em vigor em julho de 2010, entrou, e passou a vigir em outubro de 2010, e a gente tem 2 anos, completando 2 anos, e ainda pende de regulamentação. Então, a hipótese me parece um pouco de uma atitude comissiva das questões que podem ser melhoradas para a comunidade afrodescendente negra do nosso Brasil. Certo. É o que eu penso particularmente. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rogério Gomes no próximo bloco sobre esse problema de racismo e injúria racial. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o doutor Rogério Gomes, secretário da Comissão de Igualdade Racial da OAB Rio. Ô, Rogério, me diga uma coisa. Como nós todos sabemos, há um projeto de reforma do Código Penal em tramitação no Senado Federal, onde uma comissão constituída por ilustres juristas já fez um opinamento, né, técnico sobre o que já estava materializado. Você conhece isso? Conhece o problema? Conheço, senhor. Que papel essas questões que nós estamos discutindo, a injúria racial, o racismo, provavelmente, ele ocupa dentro dessa reforma? Maravilha. Doutor Carpena, a hipótese da reforma do Código Penal nos traz até um pouco de preocupação pela forma que foi conduzida. Né? Eu vou me furtar e fazer até um apelo, que de repente o excelentíssimo nosso senador José Sarney, quem está na relatoria é o senador Pedro Taques, e a comissão de juristas que foi elaborada pela direção do excelentíssimo ministro Gilson Dipp, né? Ela foi brilhante, né? Colocou a hipótese do racismo como crime hediondo, está lá, mas nos traz um pouco de preocupação específica, porque observe a hipótese do crime de racismo basicamente. O crime de racismo hoje contemplado pela Lei 7716, da Lei CAO, ele tem a pena lá de 1 a 3 anos, basicamente. Né? Coincidente também com a pena de injúria qualificada, no artigo 140, que é o crime que é a ofensa de dignidade ao decoro, Sim. Sendo o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. As penas são as mesmas. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito especialmente ao doutor Rogério Gomes, que deixou lá os seus inúmeros, a sua clientela, que ele é advogado, né, para vir aqui conversar conosco, com os senhores, sobre esses problemas, enfim, tão angustiantes. É quase contraditório dizer isso, eu vou repetir. O Brasil, com as características do país, da sua população, ficar falando ou alimentando o racismo, isso é um absurdo, né? É lamentável. Então, mas de qualquer forma, dizer muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Tenho certeza que falo em nome dos nossos telespectadores. Estaremos sempre à sua disposição para qualquer coisa. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem. Carpena, os demais colegas que nos deram o prazer estar nos assistindo, e deixo um caloroso abraço para todos. Muito obrigado. Presidente da comissão, doutor Marcelo Dias, nosso presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro, e muito prazer, muito nos honra muito estar obrigado. aqui com os senhores demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. A propósito disso, recebemos uma pergunta do telespectador Arnaldo Souza. Ele faz o seguinte questionamento: o que fazer quando o crime não se dá de forma clara? Por exemplo, sou negro e estava passando num shopping com a minha mulher quando percebi 2 seguranças nos seguindo. Quer dizer, eu vou tentar traduzir o que ele está dizendo. De qualquer forma, muito obrigado pela sua pergunta. Quer dizer, ele se sentiu diminuído porque veio uma segurança atrás dele e da mulher, do casal, que naturalmente imaginou que eram negros, ou sei lá por que razão, não é? Então eu vou fazer o seguinte: ao invés de responder, eu vou passar o meu querido entrevistado para responder isso aqui. O que ela deve fazer
que fazer quando o crime não se dá de forma clara, quer dizer, uma coisa que está no sentimento. O que você acha, Rogério? O que ela deveria fazer numa hipótese como essa? A quem ela deveria se dirigir para reclamar? Inicialmente, boa tarde, meu companheiro, perdi o nome. O nome dele é Arnaldo Souza. Boa tarde, meu amigo Arnaldo Souza. Nossos protestos, né? Obviamente, doutor Carpena, nossos protestos e repúdio, que são casos que a gente acompanha quase todos os dias, lamentavelmente, Brasil afora. Mas inicialmente, é importante chamar a atenção que isso foi objeto, e é uma aflição minha, particularmente, como operador do direito, integrante de uma comissão de igualdade racial. O direito penal, ele não admite, né, a dúvida na imputação, né, um ponto que a gente precisa rediscutir na hipótese do racismo, basicamente, que a hipótese aí, o racismo é evidente, o racismo ele é claro aí, mas no ordenamento jurídico, no campo do direito penal, ele não admite dúvidas na conduta do acusado. Então, observe, a Lei 7716, ele traz uma série de condutas do tipo penal, que é o impedir o acesso ao estabelecimento público ou similar, cinema, que seja equiparado ao lazer, e a hipótese do shopping se contempla na hipótese aí da Lei 7716, da chamada Lei CAO. Né? Mas quando essa conduta ela não se exterioriza, observa, dentro do agente, eu não tenho mecanismo, lamentavelmente, eu não tenho mecanismo para poder procurar dar notícia a crime a uma delegacia de polícia. Mas observa só o caso, que é objeto que a gente tem buscado também para a rediscussão do tipo penal. Porque o argumento que se existe é que não há a condenação nos crimes de racismo porque não existem os elementos. Ora, mas é evidente, se eu registrar, nada obsta que eu registre essa conduta, a conduta desse agente de segurança nesse evento específico, isso ali vai fazer uma matéria de prova. Dou a sugestão, né? Se eventualmente nosso ilustre companheiro, repito, concordo que vai ser muito complexo, a gente tem trabalhado também para poder construir um tipo penal específico na questão do racismo, que é o caso, que é muito tênue. Ele não se exterioriza. Eu tenho um olhar diferenciado, eu tenho um acompanhamento, eu tenho até uma atitude simples olhar, eu consigo entender. Mas aí eu digo para o senhor e provoco, peço a sensibilidade dos operadores do direito, notadamente ao Ministério Público e Poder Judiciário, que esses casos, quando cheguem ao Poder Judiciário, nós possamos atender aquele conjunto de provas específicas. Que aí é evidente a hipótese do racismo, mas eu preciso de um outro elemento, daquela prova material. Comprovar, né? E esse é o caso. O nosso desafio, repito, como no direito penal ele não existe essa dúvida na conduta do agente, mas eu posso ter mecanismo que hoje, pela tecnologia, a gente pode estar registrando aquela conduta ali dos agentes. Isso pode facilitar na hipótese do crime de racismo. Muito bem. Mas é o desafio que nós temos que enfrentar e construir a conduta do novo tipo penal nessas hipóteses. Muito obrigado pela sua... valorizou a resposta aqui do nosso Arnaldo Souza. Muito bem, eu tenho um sonho, isso é bonito, rapaz. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor da sua pele. Martin Luther King. Essa frase, essa mensagem, ela sempre nos contempla para os nossos desafios, né? É verdade. Luther King, pela trajetória de vida, é verdade, junto com tantos outros, eles nos dá força, né, para os desafios que tanto já enfrentou, e representa essa figura aí que muito bem. É sempre reconhecida, né? Como Nelson Mandela também. É verdade. Muito bem. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.